Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Mavi e essa é a nossa segunda aula do curso de Magia Mental. Já se inscreve aqui se você é novo e curte esse vídeo. Vamos nos aprofundar então na aula da magia. Eu falei que no passado tinham já os pensadores, tinha a ideia da tábula rasa, de que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, mas que Aristóteles trouxe a ideia de que não, já nascemos com esse pré-conhecimento, que tem o campo das ideias, de onde as ideias surgem, que nós nos conectamos, que sintonizamos com essas ideias e fazemos com que aquilo que foi pensado, sonhado pelo grande Criador, seja então executado nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, a gente vai dar continuidade agora falando um pouco da necessidade que a gente tem de entender o porquê e como as coisas acontecem, e com isso surgiram novas teorias, novos conhecimentos a respeito de tudo, de como funciona o nosso corpo, a nossa mente, essa conexão que a gente precisa ter com a mente supraconsciente, o potencial que tem a nossa mente inconsciente. E ao longo dos anos a gente foi aprendendo muito mais a respeito disso, entendendo muito mais como que tudo funciona. E aí a gente teve na Idade Média, no Renascimento, o Paracelso e o Agripa, que trouxeram também essas ideias. Mas é importante ressaltar que ao longo dos anos, não sempre, mas é perceptível na história que nós temos uma teoria, acreditamos que Deus criou tudo, que a chuva acontece porque Deus manda chuva, porque estamos cultuando Ele direitinho, ou o outro Deus brigou com outro Deus e agora um tá chorando, enfim. Os mitos e as lendas surgem para explicar essas questões que nós tínhamos, que hoje já entendemos melhor, mas que no passado não era tão compreensível. E ao longo dos anos a gente vai evoluindo no nosso conhecimento e, consequentemente, as teorias têm que acompanhar. O que acontece é que muitas pessoas se tornam muito resistentes a essas novas ideias, a esses novos conhecimentos, a querer utilizar, inclusive, até hoje ainda existem pessoas que acreditam que a Terra é plana, que o homem nunca viajou para o espaço e que estamos parados, estacionados, não sei, no ar, nas costas, enfim. Existem muitas teorias de conspiração que falam a respeito de que todo o conhecimento que foi adquirido, que foi estudado, de todas as teorias que nós temos disponíveis, não é real. Tem as pessoas que são resistentes. No passado era um pouquinho mais agressivo, não tinha tanta, como eu posso dizer, um controle a respeito da discordância. Então, eu penso assim, porque o sacerdote disse que Deus falou para ele que as coisas acontecem desse jeito. Se o fulaninho discorda disso, se ele tem uma teoria diferente, ele explica matematicamente, isso é um adversário, é um mago, um gênio do mal, que tá sussurrando no ouvido dele para fazer com que ele acredite que o meu Deus não é tão poderoso quanto ele é. E aí geram então as intrigas e as discussões. E aí na Idade Média temos então essa grande confusão, que até hoje existe, tá, gente? Quando as pessoas discordam, ao invés de, tudo bem, tentar compreender uma teoria do outro, mas você tá errado, eu tô certo, e amaldiçoado seja. Mas é muito assim. Então na Idade Média a gente vê acontecer as tragédias que aconteceram, inclusive da igreja contra a magia, contra a alquimia, a igreja, né, que se levanta contra as bruxas, e principalmente também depois disso, de caça às bruxas, as igrejas se levantam contra outras igrejas, né, que pensam diferente entre si até. Não, porque o período que tem que descansar, o período que tem, enfim,
há uma grande discordância. E nesse surgimento de discordâncias, vem os conflitos. Muitos conflitos aconteceram por essa não aceitação. Um grupo muito grande que aceita a ideia de que sim, existem acontecimentos na natureza que são explicáveis e compreendidos. Existem acontecimentos que não são explicados, mas nem por isso a gente atribui a um ser, a uma divindade. Nem por isso temos que pedir aos céus que faça chover. Entende? Eu faço macumba chover, mas enfim. Aqui é muito quente, é necessário. O que é importante de ressaltar é que sempre existiram esses conflitos e sempre existirão. Sempre. Nunca em um mundo vasto e infinito não tem como as pessoas concordarem completamente entre si. Então, nisso a gente vai tentando adaptar os conhecimentos. Eu sou uma pessoa muito... eu aceito com uma certa facilidade a ideia da outra pessoa. Não é que eu vou aceitar e não, você tá certo, é realmente assim, eu estou completamente errada, mas no sentido de, ok, essa é a sua percepção a partir de toda a experiência que você teve. Bacana. Pra mim não funciona desse jeito, mas continue do seu jeito, já que está funcionando. Eu sempre falo isso, eu nunca pedi pra ninguém converter-se a ser mago. Eu inclusive já quis, já tive essa utopia de que todo mundo fizesse magia e tivesse seus desejos realizados para que as pessoas fossem mais felizes, mas infelizmente não é por aí que o mundo anda, né? Então a gente teve uma figura muito importante Paracelso, um médico alquimista que trouxe os elementais pra gente. E ele via a mente como uma força vital, que era capaz de moldar não apenas a saúde pessoal, mas a natureza da realidade. Paracelso tinha também essa percepção. E Agripa, filósofo teólogo, deixou legado com a obra Oculta Filosofia. E ele viu na magia mental um caminho para alcançar a união com o divino. Eu ia falar indivíduo, não é indivíduo. A sua abordagem transcendental envolvia o reconhecimento da mente como um portal para os reinos mais elevados, promovendo uma síntese entre a busca pelo conhecimento e a busca espiritual. A magia mental, na Idade Média, o Renascimento, guiada por eles, Paracelso e Agripa, transcendeu as limitações da época e não apenas sobreviveu à oposição, mas floresceu como uma ferramenta intrínseca à exploração do potencial humano e à compreensão mais profunda da relação entre mente, universo e o divino. Suas contribuições continuam a ecoar, inspirando a visão contemporânea da magia mental como meio de autotranscendência pelo conhecimento interior. Então, à medida que a gente evolui no nosso conhecimento do mundo físico, natural, a gente evolui também em nossa espiritualidade, nossa conexão com esse mundo mágico que traz o sobrenatural para a nossa vida, que te permite acender uma vela e ter um desejo realizado. Eu gosto de viver assim, eu nunca gostei da ideia de viver uma vida natural. Eu sempre estive em busca do sobrenatural e eu continuo nessa busca para viver assim. Surgimento de sociedades esotéricas. Então, foram surgindo o ocultismo justamente por conta de tem um grupo muito grande, superior a você, que tem armas e podem te matar legalmente, que te oprimem. E se você professar isso, falar isso ou fizer isso publicamente, você vai ser condenado à morte. Bem simples, bem básico. Então surgiu o ocultismo por essa necessidade de um grupo menor de pessoas que percebem a importância de estudar isso, de entender e de ir fazendo experimentos em relação à mente consciente, de como transcender. Como tinha esse grupo
um pouco menor e que não estava conectado com as pessoas do poder, então vem aí o ocultismo, onde os grupos se escondem, fazem sociedades, né? Inclusive se professam como loucos, não, desvairados. É só um pobre coitado que acredita que tem superpoderes. E até hoje algumas pessoas pensam isso dos magos, bruxos e feiticeiros, né? Que são charlatães, que não fazem nada, que não tem resultado coisa nenhuma. Mas a gente vai, no nosso grupo pequeno que nós temos, crescendo em nossa compreensão de como fazer e como entender para que cada vez mais os resultados sejam positivos para nós. É interessante ver que isso acontece até hoje. Até hoje, amigos. Século XIX ao século XXI não mudou muita coisa. Em tecnologia, sim, evoluímos, crescemos, mas a mentalidade, a percepção, infelizmente, continua a mesma. A gente teve aí esse destaque em codificação das práticas mágicas, Crowley, grande Crowley, que trouxe. Também tivemos alquímicos, cabalísticos, herméticos, muitos ensinamentos de Edward White, que trouxe para nós esses conhecimentos mais profundos, uma forma de veicular, de fazer com que a mente circule entre mundos, entre planos, certo? E a gente vai explorando a partir disso, a partir desse conhecimento, da mesma forma que a ciência, a partir daquilo que é conhecido, vamos buscando respostas para outras coisas ainda desconhecidas. Em magia, a gente vai vendo a relação entre antes uma busca por gnose, a busca por você fazer um sacrifício, um culto, e hoje, atualmente, que as pessoas já perceberam que não é tão necessário, que os deuses, as divindades funcionando como um arquétipo e fazendo você incorporar a energia deles à sua vida é muito mais proveitoso do que você acender uma vela para ele e cultuar. Enfim, a gente vai evoluindo a partir de, certo? Interessante que você evolua também, que talvez já tenha lido aí alguns livros dos grandes magos que faziam seus rituais, que propunha uma viagem ou alguma coisa para que você buscasse elementos específicos de determinado lugar, em determinada hora, mas hoje você percebe que já não é necessário. E principalmente você que quer ser o mago da mente, ou você que já é um mago da mente, você entende que visualização e emoção são os elementos principais para você fazer isso, a sua magia acontecer. E aí os legados desses grandes pensadores, de grandes culturas filosóficas, trouxeram para nós a magia. E eu gosto de focar na magia mental, que é um conhecimento não muito antigo, mas não muito novo, a respeito desse processo realmente de você parar um pouquinho para ver que a cura acontece em muitas religiões. Inclusive, gosto de falar muito a respeito dele, William Walker, que tem os seus livros a respeito da magia mental e que fala muito de como isso funciona de mente a mente, essa comunicação, essa interconexão e a transformação que a gente consegue fazer a partir disso, a partir da magia mental, de você entender correntes mentativas, de você entender a conexão que uma mente é capaz de fazer com outra através de um pensamento e de uma emoção, de experiências passadas e presentes que aconteceram, que conectaram pessoas em pontos bem distantes do continente e que fizeram ainda assim um grande efeito, como se estivessem juntas num determinado ponto. Então, eu tô aqui no Brasil, tem alguém no Japão e eu conheço a pessoa e eu penso nela, ela pensa em mim, temos sentimentos um pelo outro e acontece então
essa conexão, uma sensação de estar presente. É muito bacana. E aí, no século XX, vem a psicologia, a parapsicologia, que traz, então, uma proposta de entender e conhecer um pouco a respeito dos poderes mentais, não só em relação à cura do corpo, a uma mudança de visão, mas de processos de uma interação espírito e o nosso plano físico palpável. Então, mover objetos, uma voz que vem, não se sabe de onde, né, do além, porque tá ali um grupo de pessoas, todos em silêncio, do nada vem uma voz. Como pode ser isso? Então, a parapsicologia vem com essa proposta para entender, compreender, estudar e trazer alguma explicação para as pessoas que passam por isso e que se acham loucas, que, né, movem objetos. Tem pessoas que conseguiram até levitar, fazer mesa, levitar. Inclusive tem aqui no canal um vídeo, alguns vídeos na verdade, que eu falo sobre o livro do Flammarion, que ele tem esse estudo, que ele, totalmente incrédulo, foi estudar para ver o que estava acontecendo, né? Essas mesas giratórias. Teve sim algumas farsas, muitas fraudes, mas tinham os processos reais, tinha as coisas reais que aconteceram. Então a parapsicologia vem. E aí a gente tem, dentro da psicologia, Jung, Freud, traz esse pilar pra gente começar a pensar, estruturar uma ideia para falar a respeito. Vou aqui beber uma água. Parapsicologia, o além do conhecido. A parapsicologia é uma disciplina que se dedica ao estudo de fenômenos paranormais e experiências psíquicas, que busca compreender eventos que estão além da explicação convencional da ciência e muitas vezes envolvem a mente humana de maneira não tradicional. O termo parapsicologia vem de Max Dessour, no início do século XX, que alguns dos fenômenos que são estudados: comunicação mente a mente, a clarividência, que é a percepção de objetos, eventos e objetos à distância. Gente, quase não sai. A precognição, que é você prever o que vai acontecer. A retrocognição, que, né, tem umas pessoas que olham pra você e vê todo o seu passado. Na igreja tinha muito disso, sabe? Muitos parapsicólogos, não parapsicólogos, as pessoas paranormais, é assim que é chamado. Deu um bug aqui na minha cabeça que até esqueci, mas enfim. No contexto da magia mental, a parapsicologia trouxe uma dimensão adicional, oferecendo uma abordagem mais científica. Fenômenos que muitas vezes eram considerados apenas dentro do domínio esotérico. A pesquisa na parapsicologia contribuiu para a compreensão de como a mente humana pode interagir com o mundo de maneiras além do que é comumente aceito. E aí a gente tem então as correntes espirituais contemporâneas. Nova Era, que é um movimento que traz essa ideia de a cura através da mente. Inclusive Jung, eu gosto muito do Jung e de um psicólogo que baseou seus estudos, eu esqueci agora o nome. Que maravilha! E eu nem anotei aqui, é que eu lembrei agora dele. Carlos Antônio, eu acho. Vou pesquisar e deixo na descrição. Mas tinha, ele não existe mais. Esse psicólogo que traz uma terapia em que você, com você mesmo, consegue desenvolver. Inclusive a partir desse rapaz, deste homem, que desenvolvi a magnoterapia, que é a sua mente curando o seu corpo
Deixa você sozinho, sem essa condução, sem a interferência do terapeuta, né? Sem esse guia, que você nem mesmo precisaria dessa condução. Mas aí é pra quem... Porque assim, dentro, né, desse sistema de você conseguir curar o seu próprio corpo, é necessário que você acredite. Para você acreditar nisso, você tem que estar em uma condição favorável a isso. Se você tá muito deprimido, muito triste, sabe, a visão que você tem das coisas fica deturpada, não corrobora, não facilita as coisas. Então a visão que você está tendo por estar em um mau momento pode atrapalhar se você for fazer sozinho. Aí nesses casos é preciso que você procure uma outra pessoa para te ajudar. Mas se você tá legal, tá vendo a situação piorando, acontecendo, aí você sozinho consegue sim resolver. A passos lentos, um de cada vez, mas é possível. Aí a gente tem o Wicca, que veio com força, inclusive teve alguns cristãos falando que a gente ia nas igrejas tirar os jovens de lá. Eu já vi, gente, realmente numa pregação falar isso. Não sou tão jovem quanto parece ser. Ai, ai. As pessoas têm uma teoria um pouco curiosa às vezes. Mas vamos lá. Bom, depois de desvendar esse caminho, certo? Essa experiência que teve, traçar esse longo caminho de trazer à tona que sim, a nossa mente pode mudar a nossa vida através de muitas guerras, muitos conflitos e sofrimento de muita gente. Hoje temos uma maior liberdade, apesar de ainda alguns nos considerar loucos, adoradores do diabo e, enfim, ateus, N de coisas, mas ainda os magos seguem persistindo na busca pelo conhecimento e na realização pessoal que é possível de ser feita através da sua própria mente, sem interferência do divino. Dá pra ser, né? Eu creio, penso que se há um Deus, ele tem coisa muito melhor pra fazer do que se importar com o fulano no teu trabalho que não gosta de ti. Você não concorda comigo? Tendo galáxias e universos pra gerir. Enfim, não entraremos na questão de Deus existir ou não, mas nesse conflito, nessa ideia de que, certo, sou um grupo menor, faço magia, às vezes não funciona, mas ainda assim sou uma maga, sou magista, uma bruxa, faço bruxaria, e isso não me torna uma pessoa má. E também não quero entrar no critério bom e mal. Deixa pra próxima. Agora vamos na interação com forças e energias sutis. À medida que o processo de autoconhecimento se desdobra, começamos a perceber a sutil dança entre a nossa essência e as forças que permeiam o universo. Aqui é bacana ressaltar que a nossa mente, à medida que a gente desenvolve essa percepção, que uma teoria, que uma ideia faz sentido para nós, é possível melhorar essa relação do seu presente com o futuro que você quer. Então, o que acontece? A tua mente evolui a ponto de entender que é capaz de modificar as coisas que estão acontecendo e as coisas que virão, não em uma escala global, mas no teu micro, o teu mundo, a tua percepção, o teu futuro particular. Obviamente, certamente isso vai influenciar outras pessoas, isso vai gerar um impacto na vida de muitas outras pessoas, mas concentrando-se primeiramente nesse micro, a expansão que ocorre naturalmente depois vai te ajudar a ter o resultado que você deseja. Então, no momento que você percebe que é capaz de fazer, você vai fazendo esses acontecimentos se tornarem naturais na sua vida e você vai ter a oportunidade de transformar outras vidas
o que é muito bom. Eu gosto muito desse poder, eu gosto muito da magia mental por isso, dessa conexão que é possível de fazer da minha mente com a de outra pessoa, sem uma conversa, sem a utilização do som, sem a utilização de visão, inclusive apenas deitada fazendo a minha visualização, é possível de fazer essa conexão. Colocar uma ideia, um pensamento, fazer surgir na mente de outra pessoa essa percepção e gerando uma série de acontecimentos que vão fazer com que o que eu quero funcione. Um exemplo claro, assim, para deixar bem claro, seria em amarração, que vocês adoram, ou para conseguir um emprego. Quero esse emprego. Vou estudar para isso, vou falar com aquele fulano, porque muitas vezes as pessoas acham que elas precisam fazer um monte de curso, fazer um monte de coisa. Para você conseguir um emprego, você só precisa saber fazer o que propõe, entende? O certificado é bacana, por quê? Porque ele diz que você sabe, mas não adianta nada você ter um papel que diz que você sabe, mas chega lá você não sabe fazer. Olha o prejuízo. E eu vi muita gente que fez o seguinte, foi, né, no trabalho, fez uns certificados, chegou lá, não sabia fazer, mas aprendeu a fazer. Eu vi, cara, mais de 5.000 pessoas que relataram essa experiência, né, num desses fóruns de perguntas, questões que tem na internet. E eu vi isso, mais de 5.000 pessoas que se candidataram a vagas de trabalho, não sabiam fazer, mas buscaram aprender. E conseguiram se sair muito bem. Hoje são excelentes profissionais, porque também não vai me fazer o papel de entrar, conseguir, fez uma magia, conseguiu, se destacou entre os demais e não vai aprender como fazer o serviço, né? Você vai ser jogado fora. E obviamente eu não poderia deixar de falar, certamente, do poder do autoconhecimento. Quando você conhece quem você é, eu consigo ver a luz, muda a face da pessoa, o olhar das pessoas mudam quando elas têm o autoconhecimento, quando se encontram. Primeiro tem aquele momento de tristeza, certo? Um luto de por que não fiz isso antes? Por que ignorei tanto aquilo que eu queria? Por que ignorei tanto os meus sonhos? Por que me deixei por último por tanto tempo? Depois que passa isso, aí vem, eu vou fazer isso, eu vou ser feliz, agora eu vou conseguir. Então depois desse processo vem a glória do autoconhecimento. É muito bom. A jornada de autodescoberta começa com a corajosa incursão nos recessos da mente, onde as crenças limitantes se escondem. É nesse espaço de autoconhecimento que as luzes são acesas nas áreas obscurecidas pelos pensamentos negativos e autossabotadores. Ao confrontar essas crenças de frente, começamos a desvelar as raízes que as sustentam e entender como elas moldaram as nossas percepções e ações. Porque sim, tudo aquilo que a gente faz atualmente é fruto, consequência de coisas que aconteceram antes, que acreditamos durante a infância, adolescência, e isso molda. Isso gera um ciclo até, em muitos casos, de aquele acontecimento se repetir várias e várias vezes ao longo da vida. Parece uma maldição, mas é só uma programação que foi feita por conta de um evento passado que aconteceu. E é impressionante o poder que o cérebro tem de absorver isso de forma negativa e ficar reproduzindo. E aí a tua mente inconsciente aceita para justamente te fazer superar e passar pela experiência de outra forma, sem problemas para você, certo? O autoconhecimento age como um detector infalível, permitindo-nos conhecer e catalogar as crenças limitantes que se infiltraram silenciosamente em nossa psique. Identificar esses padrões é o primeiro passo para libertar a mente, pois nos concede o poder de escolher conscientemente como responder a essas vozes que por muito tempo moldaram as nossas decisões.
Com autoconhecimento como bússola e a magia mental como ferramenta, iniciamos a jornada de reconstrução mental. Os rituais de desintoxicação mental, que envolvem a purificação de pensamentos, criação de uma nova narrativa de autoafirmação, tornam-se práticas diárias. E a cada ritual, a magia mental atua como um arquiteto que ergue uma nova estrutura e nos livra das amarras das crenças limitantes. Isso é muito importante de ver, porque uma vez que você tem uma rotina diária que já te condicionou, que você já tem o padrão de... Inclusive, eu atendi recente um rapaz alemão, se não me engano, sim, alemão. É, alemão mesmo. E ele fala justamente de... Começa um trabalho, ele começa a trabalhar. Quando ele vai crescer de cargo na empresa, ele é demitido. E aí, quando eu tava fazendo atendimento, eu não sabia disso, mas eu vi na leitura que eu tava fazendo pra ele que isso acontecia repetidas vezes. E aí eu comentei com ele, ele falou, realmente, isso acontece. Tem um jeito de eu não ser demitido desse trabalho, porque sim, eu gosto de mudanças, eu gosto de me mudar, gosto de conhecer novas pessoas, mas questão do financeiro, é bom progredir, porque vivemos em um mundo que para você viver bem, você precisa ganhar bem. Você precisa ter uma boa quantidade de dinheiro para te proporcionar conforto, segurança e ajudar na manutenção da sua saúde. E aí ele tava passando muito por isso. E eu falei, olha, certamente que há uma maneira da gente resolver esse problema, que é uma reprogramação. Tem algum conflito acontecendo, e aí depois a gente foi fazendo o tratamento direitinho. Tinha essa pré-programação dele, de assim que ele ia progredir, acontecia algo. E às vezes não necessariamente ele estava diretamente envolvido, era uma coisa assim que ele nem tinha consciência do que estava acontecendo lá com os superiores que decidiam. E não é por questão, porque às vezes acontece uma demissão em massa para cortar gastos da empresa. Mas não foi esse o caso, né? Os casos que aconteceu de ele ser demitido. É bem curioso, coisas que vão acontecendo em ciclos, normalmente ciclos negativos, que vão se repetindo por causa dessa programação que a gente fez. Então tem um acontecimento passado que gera isso, que faz com que as situações venham se repetindo continuamente por conta desse programa que foi instalado. Então é como se eu fui agredido no trânsito, bateram em mim, então a tua mente começa a processar que todas as vezes que você for sair, algo relacionado ao trânsito, alguma coisa pode acontecer. E acontece eventualmente, e às vezes você mesmo causa isso, às vezes não. A situação te encontra. É muito mais assim. Não é tanto você provocar, mas a situação te encontrar, até você conseguir lidar com aquilo de uma maneira madura, com uma visão, uma percepção de resolução do problema, e não de eu sou vítima, isso sempre acontece comigo. Então, o problema é importante a gente se libertar disso. E aí transcendemos as antigas muralhas, porque é colocado uma grande barreira e muitas vezes as pessoas não percebem. É bem raro. Só mesmo quem começa essa jornada de autoconhecimento é capaz de entender isso. Você vai perguntando por quê, tentando entender tudo o que aconteceu com você e vendo onde você errou, vendo o que fizeram, as situações que se propuseram para você, e tudo isso vai te direcionando. As perguntas sobre você vão te direcionando no ambiente que você tá, a vida que você tem, a forma como as coisas acontecem. Em meio ao vasto território da mente, muitas vezes nos deparamos com fronteiras autoimpostas, que são as crenças limitantes,
elas se erguem como obstáculo em nossa jornada. Mas na alquimia da magia mental, o autoconhecimento ele vem como uma ferramenta intrépida, capaz de identificar e transmutar essas limitações, permitindo o florescer. Então, como que a gente vai conhecer as nossas crenças limitantes? Através do autoconhecimento. Perguntas. Porque é particular para cada pessoa. Inclusive, se você tiver com problemas de fazer esse livro maravilhoso, vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Você pode encontrar ele tanto na Amazon quanto no Clube de Autores. Porque é comum que a gente tenha essa dificuldade de fazer o questionamento certo, de pensar da maneira certa para conseguir as respostas. Então é legal você ter um direcionamento, e nesse livro você vai achar maravilhoso. Super recomendo. Já li umas 3 vezes. E eu que escrevi, pra vocês terem noção de como é importante. A liberdade além das fronteiras da mente. Quando você conseguir entender quem você é, você vai conseguir ver as barreiras que você mesmo se colocava. E aí vai fazendo testes, sabe? Pequeno. Eu, por exemplo, tinha a falsa crença de não conseguir nada, de ser uma frustrada a vida inteira e de que eu não viveria muito tempo, no máximo aos 18 anos. Então, quando o ciclo dos 18 anos chegou e eu vi que eu estava viva e bem, foi que eu comecei esse processo. E só então eu fui fazendo esses pequenos exercícios, como já comentei com vocês, a respeito da empresa, que vamos ver se eu posso fazer, vamos ver o que a mente é capaz de fazer. E eu fui fazendo esses experimentos. Então comecei com a empresa, consegui, tive um bom lucro, parei, fui fazendo outras coisas, fui estudar e trabalhar de outras formas, e eu adorei. É uma experiência realmente que vai te trazendo mais segurança. É um passo de cada vez, você não precisa saltar. Caminhando, você chega. Arquétipos e magia mental. Na trama intricada da magia mental, os arquétipos emergem como os personagens poderosos, que são as representações simbólicas profundas que dançam na nossa mente. Então, essas imagens arquetípicas extraídas do reservatório coletivo da humanidade carregam a carga de incontáveis histórias e significados. E aí, quando a gente explora a relação entre arquétipo pessoal e a prática da magia mental, a gente descobre segredos do eu profundo, abrimos portais para uma conexão mais rica e significativa com o universo. Então, os arquétipos que existem, as divindades, os seres mitológicos, tudo isso pode ser usado para você, que inclusive neste momento estou muito conectada com Bábalo. E nesse processo de conexão, de interação, eu vou absorvendo as características, entende? E trazendo os poderes dela para mim. Inclusive tem uma música muito bacana que eu gosto, né? É meio que uma interação, uma introdução à gnose. Essa é uma repetição da música, te faz realmente muito poderoso. Que a música é o seguinte. Agora eu esqueci, eu vou cantar espiral, não é espiral. Eu sou a deusa dos 10.000 nomes, infinitas possibilidades. Todos os poderes dela são meus, todos os poderes dela estão em mim. E aí, você trazer, quando você faz isso conscientemente, em pegar um arquétipo, não sei, pegar uma Lilith, ou não lembro de nenhum outro agora, mas Ímeros? Acho que é esse o nome mesmo. Já procurei por este ser mitológico. É grego. Íris, enfim, são diversos arquétipos que estão presentes. Inclusive a gente tem também não só em relação às divindades, mas arquétipos como
mago, a bruxa, o mundo, principalmente no tarô. Era pra ter deixado aqui fácil pra mostrar pra vocês. Mas a gente tem as fases da vida. E dentro dessas fases, infância, adolescência, fase adulta, a velhice, a gente tem também o explorador, o louco, entendem? E dentro de tudo isso, existem momentos que a gente precisa, inclusive até a loucura. Eu li o livro A Lucidez da Loucura, acho que é esse o nome, do Erasmo de Roterdã. É muito bom, um livro que fala que, certo, é muito bom você ter o conhecimento, você explorar, você saber se comunicar, saber falar, você saber entender, mas também é necessário que dentro de toda essa teoria, de todo esse aprendizado, você tenha os seus momentos de loucura, de sair na rua, cantar, gritar, dançar, coisas que as pessoas acham louco, mas que é natural de você fazer, correr na chuva descalço, falar com a árvore, abraçar uma árvore. Eu faço isso, é bem legal, as pessoas te olham assim, meu Deus, tadinha, quem deixou essa louca sair sem tomar o remédio? Mas enfim, é muito necessário para nós todas essas experiências. Inclusive, eu tava conversando recente com uma menina e eu falei pra ela, olha, é legal você ter essa dedicação a buscar fazer coisas produtivas com o seu tempo. Trabalhar, você estudar, buscar estar sempre aprendendo algo é muito bom, eu faço isso. Mas também é muito bom você tirar um momento para não fazer nada disso. Pra você perder tempo mesmo, vai jogar, vai correr, vai fazer alguma coisa que não necessariamente envolve um trabalho que está relacionado a isso, porque é essencial para nós também termos nossos momentos de loucura. É muito importante para nossa lucidez, para nossa saúde. Inclusive no último curso de especialização, eita que hoje a dicção tá em dia. No último curso que eu fiz de TCC, terapia cognitivo-comportamental, o professor falou a respeito disso, que nós precisamos dessas fugas da realidade de vez em quando. Então sair pra jogar, sair pra se divertir, pra quem gosta de beber, sair pra beber, eu não gosto, mas enfim. Ado a ado, cada um no seu quadrado. E é isso, a gente tem essa necessidade também. E cada indivíduo é um microcosmo de mitos universais. E os arquétipos atuam como espelhos que refletem esses aspectos fundamentais da alma. Ao incorporarmos arquétipos pessoais nos nossos rituais e feitiços, a gente está tecendo uma trama única no grande tapete da magia mental. É como, sabe, você está construindo um novo destino para você. É mais ou menos isso. Você enriquece, porque você é desprovido, por exemplo, alguns rituais que é muito buscado aí pela internet afora, de glamour, né? Que muitas pessoas não se sentem bonitas. E, gente, eu fiquei pasma com o tanto de gente. Eu tô agora atendendo em grupo umas meninas que é impressionante. Meninas lindas. Não são meninas, é porque eu me sinto muito velha às vezes, mas mulheres lindas, jovens, que não se acham bonitas. Que tem alguém que diz pra elas, um ex-namorado, uma mãe, um parente que diz que não é bonito, e elas acreditaram e carregam essa crença até hoje. Então, assim, me procuram às vezes, vou fazer um feitiço de glamour e eu quero um feitiço que eu fique mais bonito. E, na verdade, não precisa. É porque tem sim pessoas que necessitam, tá? Não vou dizer que não, porque tem gente que precisa sim, precisa de fazer uma assim toda semana. Mas tem gente que, cara, a menina é tão linda, não precisa. O que ela precisava era só um autoconhecimento, olhar no espelho e ver a beleza que tem. Que eu fico indignada com isso. A pessoa linda, maravilhosa, ai, eu sou tão feia, não consigo ficar bela em nada. Você precisa se olhar no espelho. Só isso.
E aí as pessoas buscam muito o arquétipo de Lilith, fazer uma magia de glamour com alguma divindade que traga Afrodite, que traga essa sensualidade, a liberdade. Inclusive, Babylon pode ajudar vocês também, que estejam procurando por isso, passando por esse processo. E aí a prática da magia mental torna-se um diálogo sagrado com os arquétipos, que vira uma conversa entre o arquétipo e tua mente inconsciente. Quando você traz, vai ler sobre, vai conhecer, vai tentar conectar a energia, a tua mente inconsciente conversa com esse arquétipo, traz para ti de forma inconsciente. Aí vai mudando o teu olhar, o teu espaço, a tua fala, tudo de maneira natural. Você não precisa forçar nada, não precisa fazer um ritual e mudar na força do braço drasticamente. É uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Você vai poder ter essa experiência. A claridade do propósito. Na prática da magia mental, a claridade de propósito é a luz que ilumina o caminho da manifestação. É a chave, gente. Quando você descobre o teu propósito, que você decidiu que será o seu propósito, não que uma divindade, o ser te falou, aí tu vai caminhar em direção àquilo. Tá, achei meu propósito, eu vou seguir isso pra minha vida até o fim. E é bom ter esse direcionamento para você não se perder, não ser guiado por outros caminhos que talvez não te façam tão feliz. Então, no autoconhecimento você vai aprender isso. Vamos ver. Consciência de si mesmo como guardião da integridade mágica. Você entender que você é indivíduo, que você precisa cuidar dos seus interesses primeiro antes de cuidar do outro. É muito importante entender que sim, as tuas ações vão impactar a vida de outras pessoas, mas uma separação, por exemplo, no grupo de mulheres que estava atendendo, estava tendo essa discussão, algumas delas em um relacionamento abusivo e dependência emocional. Então, estava sofrendo agressões psicológicas, eu acredito que até físicas, mas uma resistência a querer denunciar e se afastar. A menina contou que foi encontrar o namorado e quando chegou para falar com ele, ele mandou ela embora. No dia seguinte, ele vai atrás dela e ela o recebe, o atende. Então, nessa consciência de você, do seu propósito, quando você fizer essa jornada de autoconhecimento, você não vai permitir que coisas assim te aconteçam. Que pessoas te façam sentir feia, que critiquem algo em você, o seu cabelo, a sua forma de vestir, de falar, de andar. Porque uma coisa é uma orientação, tipo, nesse ambiente é legal que você esteja com essa roupa. Mas quando a pessoa diz que você está ridícula, feia, horrorosa e quer te agredir realmente, verbalmente, não aceite, tá? Tenha essa consciência de respeito, em primeiro lugar, a você mesmo. De entender o seu valor na sua vida. Porque se você não se valoriza, se você não tem essa consciência, esse respeito sagrado por você, como teria por qualquer outra divindade, você vai permitir que muitas coisas ruins te aconteçam. Vai permitir que as pessoas te desrespeitem e que agridam você. Então não aceite isso. Mas ele está sofrendo depois de fazer. Ele se sente culpado, me pede desculpas. São desculpas esfarrapadas. Por quê? Porque a pessoa volta a fazer novamente. Então, se você passa por alguma situação, não só em relação ao cônjuge, mas, não sei, professor, ou
relacionamento familiar, né, os pais, irmãos, que diminuem você, que tentam te humilhar, denegrir a sua imagem. Não se permita estar nesses ambientes, não se permita passar por isso. Esteja onde você é amada e querida. Ah, mas vou me chamar de ingrata. Já falam mal de você agora. Você não estar lá vai só te fazer bem, tá? Se afastar é uma luz. Manipular energias, meus amigos. Vamos falar disso agora. Porque assim a gente vive num mundo cheio de energia. E é interessante você saber como fazer isso, o que dá pra fazer, o que pode, o que não pode. Então vamos lá falar um pouquinho a respeito. Estamos caminhando para 1 hora. Eita. Cadê? Aqui. Vamos falar da energia. Cadê a energia? Tava aqui, gente. Eu perdi. Aqui, energia. Ritual, energia e manifestação. O ciclo da magia inicia com ritual, que é um ato simbólico que comunica para a mente e para o universo, para as energias, seres cósmicos, não sei o que há, que ajuda a gente na nossa realização. Então, a gente está falando para os seres, as energias e para nossa mente, para nós mesmos, para o nosso corpo, que uma coisa sobrenatural vai acontecer. E a gente prepara através desse ritual. A seguir, a energia é direcionada através da concentração e da visualização. E finalmente a manifestação ocorre trazendo a realidade aquilo que foi concebido no reino da mente. A prática mental é uma jornada íntima, uma exploração corajosa. E ao longo dessa jornada a gente encontra as sombras que habitam em nós. Isso é muito bacana. Para manipular a energia, como eu vou fazer isso? Transforme a energia, o poder que você quer em uma emoção. Transforma numa emoção. Eu quero sucesso financeiro. Então transforma isso numa emoção. Qual é a emoção que você teria quando tiver essa realização nos negócios, no trabalho? Qual é a emoção certa? Qual é a emoção para o relacionamento que você deseja? Então, transforme essa energia, esse poder numa emoção. Fez isso? Agora visualiza bem aquilo que você quer. Com clareza, todos os detalhes. Tudo o que você conseguir gerar do acontecimento sendo realizado, certo? Como vai estar o dia, como você vai estar vestido, como vai ser a sua expressão, tudo isso. Tente colocar nos mínimos detalhes essa visualização de como será no dia da realização. Simples assim. Transformou o poder numa emoção. A energia, o cosmos faz esse momento de concentração naquilo que você quer, transformando o seu poder numa emoção. Fez o seu momento de silêncio, de concentração? Agora transforme, né? Porque é preciso primeiro silenciar a mente, certo? Preciso fazer um silênciozinho, um momento de calma, de tranquilidade, porque se trata do seu futuro, uma coisa que você quer muito. Então, se concentre naquilo. Pega o poder da transformação que você quer fazer, transformando numa emoção. Quero viajar, transforma isso num desejo ardente de explorar universos e conquistas. Transforma numa emoção, felicidade, alegria, raiva, amor, ódio, enfim. Transforma numa emoção, faz a sua visualização e pronto. Tudo isso com calma e tranquilidade. Não vai fazer às pressas, tipo, manda a inteligência artificial criar uma imagem pra você
É eu viajando em Paris, pá. Cria com a sua mente, porque quando você faz esse processo de criação você mesmo, não delegando para outros, você consegue ter um resultado muito poderoso. E é simples assim para fazer magia mental, muito simples. E aí quando você for mexer com cada um desses poderes, dessas energias, dessas emoções, é necessário que em alguns casos você faça uma limpeza. Então, se você quer fazer algo mais negativo, amaldiçoar alguém, adoecer, ferir, maltratar psicologicamente, emocionalmente, que a pessoa sofra fisicamente. Então, quando você tiver essas emoções, faça uma limpeza depois, para que você não atraia, porque quando você começa a vibrar durante muito tempo, vai atrair para a sua vida, tá bom? Então tem o equilíbrio natural. E uma dica que eu dou para você, se você quer amaldiçoar alguém, fazer um ritual de vingança, modificar negativamente a vida de uma pessoa, faça também uma bondade para alguém. Não a mesma pessoa, escolhe uma outra pessoa, faz ali o seu ritual para equilibrar a balança no universo. É uma dica que eu dou. Funciona bem para mim. Transformação contínua. Sim, a gente vai se transformando continuamente. Eu já falei, inclusive eu falo até no livro, que à medida que a gente vai crescendo em autoconhecimento, mudamos a nossa percepção e é preciso verificar se aquilo que a gente queria ainda é o que a gente quer. Nesse processo de autoconhecimento, eu percebi que isso daqui que eu quero agora não é realmente uma coisa útil pra mim. E aí você vai se moldando, certo? A emoção, a expressão. Sim. Compreender as próprias emoções é como praticar a alquimia do eu interior. Na magia mental, as emoções são os ingredientes mágicos, como eu já falei, e cada uma carregada de energia e potencial. Ao mergulhar nas águas turbulentas do coração, o praticante aprende a canalizar emoções para criar feitiços que ressoam com a autenticidade da alma. Então, quando eu falo das emoções, de você visualizar, é necessário que seja forte. Muito forte, dependendo da realização que você quer. Se é algo muito grande, maior concentração, maior emoção. A energia que a gente tem da vida, ela gera uma conexão com o nosso plano. E é o que traz a eficácia na magia. E à medida que a gente vai compreendendo, a gente é capaz de moldar cada vez mais. Agora vamos falar um pouquinho da exploração das energias internas e externas. A dualidade das energias, tanto interna quanto externa. E as interações são fundamentais na magia mental, como a autoconsciência permite uma abordagem mais equilibrada na manipulação dessas forças. Então, na trama da magia mental, a dualidade das energias, elas se conectam umas espirais cósmicas e é a essência que dá vida aos rituais e feitiços. Lembra que eu falei sobre você fez uma coisa muito ruim para alguém? Faz uma coisa muito boa para uma outra pessoa para equilibrar. Porque a dualidade é uma coisa existente em nossa vida. A gente vê nos ciclos, o hermetismo traz muito essa percepção que, né, eu gosto de chamar do efeito de onda. Que você tá embaixo, tá em cima, ou então na roda, que vai girando. Então tem os momentos que você tá muito bem, tem outros que você vai estar muito mal, e é natural. Algumas pessoas
não gostam de aceitar isso e diz que é algo que fizeram contra elas, mas na verdade são só os altos e baixos naturais da vida que acontece para todo mundo. E certa vez eu vi uma moça falando a respeito dos ricos, as pessoas bilionárias, que não são felizes. Eles têm muito dinheiro, mas não são felizes. Quem disse? Se o ter muito dinheiro fosse o fator de infelicidade, vocês acham que as pessoas não se livrariam daquilo? Mas não é. A verdade é que a infelicidade, a tristeza, a decepção acontece para muitas pessoas. Mas o que vai ser mais noticiado na TV? É um momento de tristeza, é um momento de perda, de insegurança. Por isso que as pessoas têm essa ideia de que são muito infelizes. Mas na verdade não é. São pessoas como eu e você que têm seus momentos altos e baixos em relação às emoções, aos acontecimentos de perda, de ganho. É uma coisa bem natural até. É muito importante a gente entender a navegar entre os polos opostos, entre as energias positivas, negativas. É muito importante harmonizar com as duas forças, porque a gente tem em nós também as várias personas que temos, que se manifestam em determinadas situações, e temos as nossas sombras. E ambos, não nessa perspectiva positivo e negativo, bom e mal, mas coisas que não fazem uma... como eu posso dizer? Não é algo que você queira mostrar para a sociedade, entende? Não se trata de ser ruim, mas é algo que é condenado, que as questões de ética não permitem que você faça. Então, entendendo isso, você se conectando, conversando bem com essas sombras, como conversa com a luz, você tem um equilíbrio muito bom para você conseguir navegar entre as energias que estão disponíveis, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. E aí vem, mas a pessoa que faz o mal, ela vai receber isso de volta. Não necessariamente. Tem muitas pessoas que fazem o mal e elas ganham até prêmios. Ganham filmes de homenagem. Então, assim... não. Na verdade, eu acho que a consequência do que se faz é muito mais o que você acha que merece do que realmente a consequência do ato, entende? No rito mágico, eu fiz um ritual para prejudicar alguém, então em algum momento aquilo vai retornar para mim 3 vezes mais, ou sabe? Não é assim. Não. Porque, veja bem, tá? Eu tomei os seus sapatos. Você trabalhou duro porque queria aqueles sapatos e eu tomei eles de você. Porque eu era mais forte, porque eu tinha uma arma, tomei. Aí você pode pensar, mas em algum momento alguém vai tomar os dela. E aí você vai vendo que eu vou cada vez adquirindo mais sapatos e ninguém nunca toma de mim. Isso é minha velhice, eu morro e aí sim os meus sapatos são doados, todos, para alguém. Mas durante toda a minha vida eu nunca tive nenhum problema em relação aos sapatos. Por quê? Aquilo que eu faço não necessariamente vai acontecer o mesmo comigo. E dependendo, se for um mago esperto e inteligente que sabe equilibrar a balança, não vai permitir que aconteça o mesmo, entende? Fiz um ritual para amaldiçoar. Não vou permitir que o ritual de alguém queira me amaldiçoar pegue em mim. Não vou permitir, estarei sempre com as minhas proteções em dias. Vocês entendem? Então não necessariamente vai acontecer algo ruim se você fizer algo ruim. Pode acontecer coisas boas e muito boas. Mas você tem que saber como fazer. Porque, ficar se sentindo culpado depois também
Aí não vem botar culpa. Ah, mas amado, você disse que não ia dar nada. Se você se sente culpado, quem sou eu para contestar? Se você diz que é culpado, é porque você é. Então aceite as consequências. Chuva. Começou a chover. Agora vamos lá aos nossos instrumentos de magia. A nossa mente é como um caldeirão mágico. Imagine a mente como um caldeirão, pronto para transformar pensamentos em realidade. Para conjurar os melhores feitiços, é importante que o caldeirão esteja limpo, claro e focado. E aí entra a prática do autoconhecimento agindo como alquimista que purifica e aprimora o recipiente que molda as nossas criações mentais. Quando você pega lá, eu pelo menos quando estava iniciando em magia, fiz um ritual no meu caldeirão, inclusive ainda tenho meu caldeirãozinho, ganhei da minha mãe. Olha ele aqui, por coincidência tá aqui do lado. Olha que bonitinho. É lindo. Adoro fazer minhas macumbas aqui. Deixa eu botar aqui de novo. Então, é importante que esteja limpo. Você não vai pegar um negócio, uma panela suja, tacar um monte de coisa e fazer um ritual esperar. Não. Quando você vai preparar uma comida, alguma coisa, sempre que você vai preparar algo, é importante que esteja limpo os instrumentos que você vai utilizar para a relação com a mente, a mesma coisa. Nosso caldeirão aqui precisa que você limpe e vai fazer essa limpeza através de uma meditação, de tranquilizar a mente, relaxar, acalmar, deixar os pensamentos, a voz mais tranquilos, os batimentos cardíacos mais leves, uma respiração mais serena, e aí você consegue. O autoconhecimento é a varinha mágica. A varinha mágica é aquela que dispersa as brumas da confusão e da distração. Ao entender as nossas próprias inclinações, os pontos fortes, os desafios, a gente traz luz para o caminho para uma mente mais focada. Cada revelação sobre quem somos desempenha o papel de alinhar a nossa mira na direção desejada. Então, quanto mais amplia a sua visão de quem você é, mais certo será o raio laser que guiará você em direção ao seu objetivo. Então, esse direcionamento vem de um desejo sincero, profundo de você, do seu eu verdadeiro. E a atenção muito importante, você estar atento ao que se faz. E o autoconhecimento vai te ajudar nisso, nessa atenção, porque você vai entender aquilo que é importante para você. Tudo o que é importante você ficar atento. Tudo aquilo que para você tem um peso considerável, você guia a sua atenção direcionando para aquilo que você deseja. Então, sempre o autoconhecimento estará conectado nesse processo. A necessidade de se conhecer, tanto quanto temos necessidade de conhecer as coisas ao nosso redor. É interessante que esteja presente. E isso vai fazer com que a sua mente tenha um poder transformador muito grande. Na vastidão do universo interior, a mente emerge como uma feiticeira supremamente habilidosa na prática da magia mental. Nessa jornada mística, compreendemos que os nossos pensamentos são os pincéis que esculpem a realidade e a mente a tela, onde o espetáculo da magia se desenrola. Cada pensamento é uma semente lançada nos jardins do cosmos, e a mente, como uma jardinagem cósmica, nutre as sementes até que floresçam na forma de eventos e circunstâncias. Com a maestria do autoconhecimento, aprendemos a semear conscientemente, moldando a nossa realidade com a força incontestável das nossas ideias. Então, vocês vão entendendo a importância do autoconhecimento, o poder de focalizar,
de se concentrar naquilo, de você ter uma consciência, de ter uma percepção, de explorar a autoconsciência, a luz que você tem, a sombra que há em você. O autoconhecimento é essa base essencial que vai te guiar poderosamente rumo à magia mental. E a gente vai entender depois como tudo isso se explica de certa forma. Não que eu tenha todas as respostas para a mente mágica, mas a gente vai entender um pouco dos padrões e como você pode receber o chamado à coragem mental, né? Para você fazer os seus rituais de magia mental, ter os seus momentos de introspecção e se aprofundar para se tornar um mago destemido e não ter medo de ir fundo na mente, em todos os traumas, se deparar com tudo de ruim que já aconteceu e conseguir lidar bem no futuro com tudo isso. E aí você vai se tornar o arquiteto da sua magia, construindo o edifício sólido. Os seus próprios ritos vai surgir daí. Por isso eu não trago muitas receitas prontas. O meu desejo em ajudar, em transmitir esse conhecimento que eu adquiri em magia mental é para que você não copie os códigos de uma outra pessoa, mas que você crie os seus próprios. Que você veja os elementos essenciais que realmente não podem faltar, como não pode faltar água, oxigênio, alimento para nós, né? Esse consumo de energia essencial. Da mesma forma, tem ali uma base em magia, que você precisa utilizar a emoção, essa visualização e ter então a realização. E à medida que você vai aprendendo e praticando isso, você vai criando mais coragem para fazer seus próprios rituais. Aí a gente vai aprender na próxima aula sobre a respiração consciente, objeto focal, meditação guiada, escrita concentrada e observação detalhada, jogo de memória, caminhada consciente e uma desconexão programada. Tudo isso na nossa próxima aula. Vai ser bem bacana. Eu te aguardo. Até lá!